Uma boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de espectroscopia atômica e molecular. E hoje a nossa aula vai envolver apresentar para vocês uma série de conceitos e definições acerca do trabalho experimental, né, em espectroscopia, não apenas vibracional, né, espectroscopia eletrônica. Na verdade, nós vamos discutir o funcionamento de um espectrômetro em diferentes situações, né, espectrômetros assim, espectrômetros assado, de tal maneira que a gente possa ter uma ideia, né, da forma de se trabalhar nesses instrumentos, que são de máxima importância no contexto do objetivo principal do nosso curso, né, que é entender espectroscopia atômica e molecular. Tá ok? Então, a gente vai chamar a atenção de vocês em relação a isso. Para eu começar, eu vou repassar algumas coisas que a gente viu na aula passada, né? E eu vou, então, aqui para a minha apresentação. Compartilhar. Uma beleza. E aí está o nosso famoso primeiro slide, né, que a gente apresenta toda hora, lembrando que a gente está discutindo espectroscopia de absorção na região infravermelho, foi o tema assunto da aula passada, e a gente vai apresentar a forma de funcionamento de instrumentos, tanto para espectroscopia no infravermelho, quanto outras técnicas, né? Então, só para a gente relembrar isso aqui, a gente já falou várias vezes, as técnicas espectroscópicas, elas trabalham com a interação entre radiação eletromagnética e matéria, e quando isso acontece, a gente pode ter esses três fenômenos, absorção, emissão ou dispersão, né? A gente chamou a atenção desses fenômenos em relação à absorção, que é o que a gente viu em espectroscopia eletrônica e está vendo em espectroscopia no infravermelho. Vamos ver dispersão quando discutirmos espectroscopia de espalhamento Raman, e depois vamos ver emissão em espectroscopia de luminescência, né? Então, são esses três fenômenos fundamentais. A gente chamou a atenção de absorção, você tem uma transição entre um estado fundamental e um estado excitado, e ocorre com transferência de energia da fonte para o sistema. A emissão também envolve a transição entre estado de menor energia com estado de maior energia, né? Sendo que, nesse processo, existe a emissão de radiação eletromagnética e o processo de dispersão, que envolve a alteração na direção da radiação em função dessa interação com a matéria. A interação pode ocorrer com ou sem transferência de energia. No caso do Raman, acontece com transferência de energia, né? No fenômeno vibracional, a gente chamou a atenção de vocês que a gente pode trabalhar com as técnicas de espectroscopia de absorção no infravermelho ou de espalhamento Raman. Ambas dão a mesma informação, a vibração molecular, né, mas envolvendo mecanismos físicos totalmente distintos. No infravermelho, a gente tem um processo de ressonância entre dois estados vibracionais, então eu tenho que fornecer energia exatamente igual à diferença de energia entre, né, dois níveis vibracionais. E aí o meu sistema absorve essa energia, ele sai de um estado de menor energia para um de maior, e com essa energia maior ele executa o movimento vibracional, né? E para isso a gente viu todo, né, o arrazoado envolvendo a aproximação do oscilador harmônico, o oscilador anarmônico, e etc, etc. E em relação ao Raman, a gente tem um fenômeno de mudança do valor da energia, da frequência, do comprimento de onda, quando a radiação monocromática é espalhada. Basicamente, o que a gente tem é isso, né? Um esquema bastante simplório. No infravermelho, eu jogo radiação na minha amostra e eu observo o quanto ela absorveu, né? E no Raman, eu observo o quanto ela espalhou e de que forma ela está espalhando, né? Só que, para medir ambas as técnicas, né,
eu preciso de um instrumento que faça essa medida. Tá bom? Então, é isso que a gente vai estudar na nossa conversa de hoje. Então, vamos lá. Instrumentação. Eu preciso de um equipamento, né, que me indique de que maneira radiação está sendo absorvida por um sistema na espectroscopia de absorção no infravermelho, ou qual é a energia associada a uma transição eletrônica na espectroscopia de absorção eletrônica, ou de emissão eletrônica, no processo de luminescência, ou na técnica de espalhamento inelástico de luz, a técnica de espalhamento Raman. Né? Então, eu preciso desse espectrômetro, que é o nome genérico que a gente usa para um equipamento, né, que faz medidas precisas de energia envolvidas num sistema em estudo. Tá, ok? Em um sentido amplo, né, um instrumento usado para medir a variação de uma característica física qualquer de um sistema, né, através da interação desse sistema com radiação eletromagnética. Né? E isso implica em obter o tal do espectro, tá certo? Então, é a manifestação dessa interação entre radiação eletromagnética e matéria. Né? Professor. Oi, fala. E esse aparelho, ele usaria os princípios, então, do efeito fotoelétrico para converter em pulso elétrico, ou ele tem alguma outra forma de funcionamento? Depende, não. Muitas vezes a gente usa o recurso do efeito fotoelétrico no detetor. A gente vai falar um pouquinho lá no fim, quando a gente falar de detetores. Né? Mas, basicamente, o que a gente faz é ver a energia absorvida ou emitida ou espalhada, e isso implica na diferença de energia entre dois estados do meu sistema. Um estado de menor energia e um estado de maior energia. Que estados são esses? Aqueles estados que a gente viu quando a gente descreve um diagrama de energia potencial para um sistema químico qualquer. Tá bom? Então, se eu forneço aquela energia de um valor exatamente igual, o meu sistema interage com aquela energia, vai para um estado excitado, ele vai passar um tempo nesse estado excitado, e na hora que ele retorna para o estado fundamental, né, algum efeito acontece. Ou ele emite radiação, ou você percebe uma lacuna no espectro, né, de cores do teu sistema, ou você vê emissão de radiação com comprimento de onda diferente da energia de excitação, e assim consecutivamente. Tá? Um exemplo típico de espectro, né? O espectro da relação carga-massa, né? Num espectrômetro de massas. Você tem um sistema químico qualquer, você submete esse sistema a um feixe de elétrons de alto valor, né, de energia. Esse feixe é capaz de arrancar elétrons, e ao arrancar elétrons, ele transforma aquele meu sistema em um sistema que tenha carga. Tá? E aí eu faço esse sistema viajar por um espaço no qual eu aplico uma diferença de potencial, positivo e negativo. Se esse meu sistema tem massa, né, e carga, né, ele vai sofrer uma deflexão em função do campo aplicado, em relação ao caminho que ele percorrer. Então, essa é a ideia. Né? E essa relação, né, você detecta, né, na forma de um espectro, num espectrômetro de massas. Tá certo? Uma outra forma de você ver isso, né? A hora que você coloca o seu sistema químico sob a variação de campo magnético de altíssima intensidade, de tal forma que você consegue modificar spins de núcleo ou de elétron. Tá certo? E na hora que você faz isso, você vai ter a manifestação desse fenômeno, e você detecta isso como uma medida num espectro de ressonância magnética nuclear ou de ressonância paramagnética eletrônica.
E esse espectro, esse sinal que vai ser dado, vai ser uma função de uma série de parâmetros da sua molécula. Tá ok? Um outro exemplo típico, né? A mudança de absorção ou emissão de luz em um determinado comprimento de onda, em um espectrômetro óptico. Por exemplo, né, eu jogo luz branca num composto colorido e esse meu composto vai absorver, né, um determinado valor ou valores de radiação eletromagnética referentes àquela cor que ele tem. E eu posso medir tanto o espectro de absorção dele, como eu posso medir o espectro de emissão dele. Eu acho que todo mundo aqui, eu já falei isso em outra situação, mas todo mundo tem ideia, né, de que uma substância é verde. Por quê? Porque ao jogar luz branca nela, é a cor verde que ela deixa passar, ela absorve as outras cores. Ela absorve o azul e absorve o vermelho. E a gente então vê a cor verde. Tá? Ah, e com uma substância então que é cor vinho? Porque é exatamente o inverso. E aí a ideia das cores complementares, acho que todo mundo já escutou, eu imagino que, né, você já tem uma ideia, né, disso. Se uma substância tem a cor violeta, vinho, né, seja lá como você chama, magenta, né, é porque ela absorve no verde e ela deixa passar o azul e o vermelho. Então, o que sai dela, se você jogar luz branca, sai azul e vermelho, a mistura das duas, né? E aí vai depender de qual faixa, maior ou menor, né? Você tem uma tonalidade de vinho, de violeta, de roxo, de magenta, chame como quiser. Tá ok? Então, essa é a ideia, né, do espectrômetro, que mede um tipo determinado de característica associada ao fenômeno que você quer medir. Tá certo? Esse aqui, né, talvez o mais famoso dos fenômenos espectroscópicos, é exatamente a ideia de uma luz policromática, luz branca, né, que ela é separada nas suas diferentes composições monocromáticas. Tá? E é cada uma dessas composições monocromáticas, dessas radiações monocromáticas, que a gente usa para interagir com o meu sistema. E o meu detetor vai separar cada uma delas. Eu tenho que ter um detetor que seja competente para reconhecer a energia da luz violeta, que seja diferente da luz azul, que seja diferente da verde, da amarela, da laranja e da vermelha. Tá ok? Então, um espectrômetro funciona dessa forma. Luz interage com a minha amostra, acontece alguma coisa com a amostra, e essa luz que passou pela amostra passa num elemento que vai abrir as componentes da minha radiação nas suas componentes individuais. Tá ok? Então, vamos entrar em detalhes para a gente entender como funciona um espectrômetro óptico. Mais uma vez, eu falei isso na semana passada, né? Eu fico muito triste que a gente está tendo esse curso que a gente não consegue ir para o laboratório, né? Porque, volto a insistir, exatamente nessa aula aqui, a gente estaria conversando isso e logo depois, em 15 ou 20 minutos, a gente estaria indo para o laboratório mostrar para vocês um espectrômetro. A gente não tem como fazer isso nesse momento. Eu espero que muito em breve a gente possa fazer, e eu espero que vocês me cobrem quando isso acontecer, para que eu mostre para cada um de vocês, né? Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de fazer essas medidas, como funcionam esses instrumentos. Mas vamos lá. Como funciona um espectrômetro óptico? O objetivo dele, basicamente, é medir a interação, seja absorção, emissão ou dispersão de radiação eletromagnética, né, com a matéria, a minha amostra. Eles trabalham com radiação na faixa que compreende um determinado valor do espectro eletromagnético. Então, vai desde o ultravioleta até o infravermelho, passando por todas as faixas do ultravioleta, pelo visível, pelo infravermelho, próximo, médio e longínquo. Tá ok? Então, esses são os espectrômetros ópticos. Né? E a faixa, basicamente, vai de 200 até cerca de 1.300, mas isso aqui é variável, né? A gente tem um V visível lá no laboratório que mede até 2.000 nanômetros.
Depende muito de que sistemas você quer estudar, mas via de regra vai até esse valor aqui, para cima é mais difícil, né? E a interação da luz com a amostra deve ser medida como uma função do comprimento de onda. Então, esse é o grande barato. O eixo X, via de regra, é comprimento de onda, frequência, número de onda, né? É alguma grandeza relacionada a esse fenômeno, tá certo? E a gente usa um elemento de dispersão para selecionar o determinado comprimento de onda de interesse. Nos equipamentos modernos, esse elemento de dispersão é uma rede de difração que gera interferências construtiva e destrutiva para separar a luz policromática. Até os anos 2000, né, a grande maioria dos instrumentos usavam prismas, né? Como lá a capa do disco do Pink Floyd, né, aquele exemplo que eu acabei de mostrar na transparência anterior, né? Qual é a ideia? Você joga radiação policromática, as espécies químicas que formam a estrutura cristalina no interior do prisma, do cristal de carbonato de cálcio, de calcita, né? Eles estão separados espacialmente a uma distância entre os planos que é da ordem de grandeza do comprimento de onda dessas radiações. Então, essa radiação, ao passar, né, por esses diferentes planos, ela sofre processos de interferência construtiva e destrutiva, de tal maneira que eu consigo abrir, né, dispersar a minha radiação policromática nas suas componentes monocromáticas, né? Mais recentemente, a gente não usa mais prismas, a gente usa o que a gente chama de redes de difração, né? Inclusive hoje, nos instrumentos mais modernos, nem isso mais usam, eles usam as chamadas redes holográficas. Mais para frente eu falo um pouquinho disso. A rede de difração, ela pode ser entendida como a superfície de um CD. Acho que todo mundo já viu um CD de música, né? Ou um CD de dados em tecnologia de informação, né? E se você pegar a superfície desse CD e colocar na frente da luz, você vai ver, né, saindo da superfície desse CD um arco-íris. Porque é exatamente isso. Você tem na superfície desse CD sulcos, né, muito próximos uns dos outros, e essa proximidade dá alguma coisa, em termos de valor, de distância entre eles, da ordem de grandeza do comprimento de onda da luz na região do visível, né? Para vocês terem uma ideia, uma boa rede de difração tem aproximadamente 1.800 sulcos ou linhas, né, uma do lado da outra, que nem essas que estão aqui colocadas. Deixa eu voltar aqui, ponteiro aqui, né? Tá vendo? Cada uma desses sulcos aqui é o que a gente chama de uma linha, ou um sulco, né? Então, 1.800, entre 1.200 e 1.800 linhas por milímetro. Mede 1 milímetro, pega a sua régua, mede 1 milímetro no papel, e naquele espaço de 1 milímetro faz 1.200 riscos, um do lado do outro. Tá ok? Então, essa é a competência desse material em abrir a radiação policromática. Mas, poxa, Luiz Fernando, isso é difícil de ser feito? Do ponto de vista prático, se você pensar nessas tecnologias que eu acabei de falar, é difícil, né? Porque você não vai conseguir fazer uma faquinha, né, que seja fininha o suficiente para produzir isso. Mas existe uma série de técnicas que te permitem produzir materiais com essas distâncias, nessas ordens de grandeza. Como existem materiais naturais, né, que são assim, né? Acabei de falar aqui da calcita, tá ok? Então, a rede de difração, ela é um componente-chave do que a gente chama de monocromador, que é um sistema usado para selecionar um comprimento de onda particular de uma radiação policromática. De que maneira isso acontece, né? Esse monocromador, né, ele pode ser, ou nele, né, nesse monocromador, a rede de difração é rotacionada de tal forma que você possa constantemente estar mudando o comprimento de onda que se alinha, né, com a sua amostra.
E esses monocromadores são usados nos espectrômetros para selecionar comprimentos de onda desejados, né? E os espectros são medidos varrendo-se a mudança em intensidade como função do comprimento de onda, né? O que eu estou falando é isso aqui, né? Eu tenho um monocromador de excitação e um monocromador de emissão. O monocromador de emissão funciona sob o mesmo princípio, exceto que a fonte de luz é a emissão de uma amostra. Então, em vez de ter, né, a lâmpada, eu tenho a minha amostra emitindo luz, excitada de seja qual for a forma, né? E aí o monocromador seleciona qual comprimento de onda, né, é que vai para o detetor, tá certo? Detectar o espectro da luz dispersa como um todo, usando um detetor do tipo CCD, né? Isso transforma o nosso espectrômetro em um espectrógrafo, né? Pelo menos um monocromador de emissão ou espectrógrafo pode ser encontrado em todos os espectrofluorímetros e espectrômetros Raman. A gente já fala disso. Mas vamos dar uma olhada geral aqui. O que a gente falou no primeiro exemplo foi isso. Eu tenho uma fonte de luz, uma lâmpada, ela é policromática, ou seja, vamos pensar numa luz branca, né? A luz branca é uma componente que tem todas as cores, do ultravioleta ao infravermelho. E aí essa luz branca bate na rede de difração e ela é aberta nas suas componentes. Quem são as suas componentes? Todo o espectro eletromagnético do arco-íris. Tá certo? E aí, ao mover a minha rede de difração, eu modifico a posição disso e, logicamente, eu vou permitir que, a cada momento, uma dessas radiações passe por uma fenda para chegar na minha amostra. Tá bom? E aí, o que eu faço? Eu primeiro faço uma medida sem amostra para saber qual que é o I. 0. A intensidade sem a minha amostra. E depois eu ponho a minha amostra e faço a medida. E aí eu vou medir I0 contra o I que passar pela minha amostra. Se a radiação, seja em qualquer comprimento de onda, for atenuada, eu tenho uma relação entre I e I0. Se ela for exatamente igual, a relação entre I e I0 dá 1, e log de 1, que é a nossa relação na equação de Lambert-Beer, né? Log de 1 é igual a 0. Ok? Então, essa é a grande relação. Então, esse aqui é um espectrômetro convencional, né? E eu tenho outro tipo de espectrômetro, qual que é? Né? Fazendo exatamente isso que a gente fez, detectando, né, qual que é a radiação que está sendo passada, né, pela minha amostra. E aí eu posso utilizar ou uma fotomultiplicadora, tá certo? Ou eu posso utilizar um CCD, um detetor CCD. A fotomultiplicadora, né, ela é um detetor que pega um comprimento de onda de cada vez, e o CCD é um detetor que pega todos os comprimentos de onda de uma vez só. Ok? Então, isso aqui caracteriza o espectrógrafo, né? E se eu tenho um CCD, eu não preciso fazer essa rotação. Eu posso manter a minha rede de difração estática. Então, esses três tipos de instrumentos podem ser usados, né, para você medir, né, as propriedades espectroscópicas da sua amostra. Tá ok? Basicamente, não tem mudança, né, do ponto de vista dos valores, né? Hoje em dia, uma fotomultiplicadora e um CCD têm praticamente a mesma relação numérica em termos de preço, tá certo? E todos os equipamentos que trabalham, por exemplo, o UV visível que a gente tem lá no laboratório, no NUPEC, né? Os infravermelhos convencionais, o UV visível que tem lá na sala do Raman, o fluorímetro que tem lá na sala do Raman, todos esses instrumentos trabalham de alguma forma dentro desse contexto aqui. Tá ok? Gente, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, é só parar e me
Professor, Oi. aquele aparelho que mede a absorbância de uma substância, né, pela lei de Lambert-Beer, ele usa algum princípio parecido com esses aí, então? Por exemplo, aquele do Sim, meio? exatamente como esse aqui. Na verdade, é como esse aqui, só que em vez de fotomultiplicadora, eu tenho o detetor CCD. Entendi. Porque aquele aparelho, ele mede uma frequência de cada vez, não é? Ele não pega a luz como um todo. Se eu não me engano, quando eu usei no Isso, laboratório de né? química, a gente define uma Ele frequência. faz uma varredura de 1 em 1 nanômetro, ou de 2 em 2 nanômetros, o que implica que em cada uma dessas varreduras, né, ele está fazendo a comparação naquele valor de comprimento de onda, né, entre o seu espectro de referência e o espectro com a sua substância. Uhum. Tá? E é exatamente isso aqui que ele está fazendo. Né? Com a diferença que, lá naquele instrumento, eu tenho 3 lâmpadas. Eu tenho uma lâmpada para o UV, tenho uma lâmpada para o visível e tenho uma lâmpada para o infravermelho. E em cada uma dessas lâmpadas, na hora que elas entram em funcionamento, ele tem um sistema para manter uma homogeneidade de intensidade. Então, ele usa filtros. Esses filtros são mecânicos. Então, eu tenho filtros de troca. Quando eu mudo de UV para visível, tenho um filtro de troca no visível, tenho outro filtro de troca no infravermelho. Tá? Certo, obrigado. Eu só lembrei dessa relação, eu fiquei curioso. Né? Vamos falar um pouquinho desses diferentes espectrômetros ópticos que a gente tem, né? Então vamos falar do espectro fotômetro, do espectro fluorímetro e do espectrômetro Raman, sendo que basicamente esses dois aqui são muito parecidos, tá? O espectrômetro, ou o espectrômetro V visível, ou o espectrofotômetro, né? O espectrofotômetro se refere a uma grande variedade de instrumentos que medem quantidade de fótons em valor específico de comprimento de onda. Então, para cada valor de comprimento de onda, eu meço a quantidade de fótons que estão sendo percebidos pelo detetor. Isso se transmite, se transforma em unidades de absorbância, né? Em função da lei de Lambert-Beer, né? Porque a lei de Lambert-Beer, eu tenho uma relação entre intensidade, referência e intensidade da amostra, tá ok? Então, o instrumento mede a absorção de luz por essa amostra, e basicamente o funcionamento é esse aqui. Fonte, essa fonte passa na rede de difração, ela é aberta em todas as suas componentes, e cada uma delas vai passando ponto a ponto pela minha amostra, e isso aqui é determinado, em termos de sua intensidade, por um detetor, né? Esse detetor pode ser um tubo fotomultiplicadora ou pode ser um detetor CCD. E o que a gente obtém como resultado é um espectro como esse aqui, né? Então, eu tenho um espectro que vai de 300 a 600 nanômetros, tá certo? E o máximo de absorbância desse meu espectro está aqui em torno de 490, entre 490 e 500, né, nanômetros. Então, esse aqui é o azul, né? Então implica que o meu composto absorve no verde, né, e no azul, então a cor dele vai ser uma mistura de amarelo e vermelho, vai ser uma cor laranja. Esse aqui nada mais é do que o espectro de um carotenoide. Ok? Eu acho que todo mundo já comeu beta-caroteno. Qual é a cor do beta-caroteno? Né? Porque esse aqui é o espectro de absorção do meu beta-caroteno. Tá ok? E aí, né, quando eu tenho, por exemplo, qual é a absorbância, que é a relação de I por I0, né, da minha amostra, né, em 350 nanômetros? Está aqui, é próximo de zero. Né? Qual é a intensidade aqui no laranja? Né? Próximo de zero, praticamente zero. Qual a intensidade entre o verde e o azul? É altíssima. Né? Então, a absorbância é alta. Tá bom? Então, essa é a relação
que a gente pode fazer. Tá? E o mais interessante é que substâncias que têm, né, essa absorção aqui muito intensa, e lembre-se que a gente viu isso quando a gente estudou, né, a espectroscopia de transição eletrônica, né, por exemplo, transições do tipo pi antiligante, transições do tipo NP antiligante. Essas transições que são muito permitidas são transições que têm uma alta absorvância. E, sendo assim, são transições as quais você consegue perceber a existência dessa molécula num sistema em baixíssimas quantidades. Portanto, você pode usar a técnica de espectroscopia UV visível, né, como uma ferramenta analítica de detecção desses sistemas químicos. Tem sistemas que a gente consegue determinar a presença dessas substâncias em concentrações da ordem de 10 a menos 8 mol. Né? 10 a menos 8 molar é uma concentração já no limite de, eu costumo brincar, né? Mas no limite de homeopatia, né? Bastante baixa essa concentração, tá ok? O espectrofluorímetro, lembrando que a espectroscopia de fluorescência, né, está diretamente relacionada a um fenômeno de emissão de radiação eletromagnética por uma amostra, né? Então, o que a gente faz é excitar a amostra com um determinado comprimento de onda, né, e ver a 90 graus qual é a radiação que está sendo emitida pela a minha amostra. Tá ok? Então, vamos dar uma olhada, né, no arranjo experimental. Então, o que eu faço? Eu tenho uma fonte de luz, eu abro essa fonte de luz das suas componentes, eu escolho um determinado componente que me interessa e excito a minha amostra com essa radiação, com esse comprimento de onda. E aí eu olho a 90 graus, eu não olho o que está passando, eu olho a 90 graus, tá certo? É o que está sendo emitido por essa excitação. E aí essa radiação emitida, ela vem para uma rede de difração, ela é aberta nos seus componentes, e eu vejo, então, o espectro dessa emissão. Tá? Então é assim que a gente mede o espectro de emissão do luminol? É assim. Né? É claro que no caso do luminol, que todo mundo aqui já viu, né, um seriado lá do CSI, né? Na hora que você chega na cena do crime, tira toda a luz da sala, joga uma substância pela sala inteira e liga uma luz UV. E aí vai aparecer uma luz azul de fortíssima intensidade. Onde tiver luminol em contato com íons ferro do grupo M, eu vou ter, né, emissão de radiação que é típica. Tá certo? E só íons ferro do grupo M é que interagem com o luminol. Você pode ter lá ferro metálico, não vai interagir com o luminol. Pode ter ferro de algum outro tipo de composto de coordenação, não vai interagir com o luminol. Ele tem que estar na forma do grupo M. Ok? E aí, essa radiação emitida é aberta nas suas componentes e é reconhecida no detetor. Tá? Então, essa é a forma de funcionamento de um espectrofluorímetro. Nos instrumentos mais modernos, a gente nem tem mais isso aqui, né? A fonte de luz, a gente usa lasers. Tá? Então, em vez de eu usar uma fonte policromática, eu uso já diretamente uma radiação monocromática, um laser. Tá? Não sei se vocês sabem, mas um laser, a sua principal característica é que é uma luz que é emitida pelo material de composição do laser e essa radiação ela é monocromática. Então, quando eu falo do laser de hélio-neônio, é porque eu tenho uma mistura, né, de átomos de elemento químico hélio e neônio, né, na composição daquele material, e essa mistura vai gerar a emissão de uma radiação que tem comprimento de onda exatamente igual a 632,8 nanômetros. Ok? E como existem inúmeros outros valores. Tá? O espectro de excitação é medido em um comprimento de onda de forte emissão fluorescente
e o monocromador de excitação é fixado por toda a região de interesse, monitorando-se a mudança em intensidade de fluorescência. Né? O espectro de emissão é o inverso. O comprimento de onda do monocromador de excitação é fixado onde existe uma forte absorção da minha amostra, e o monocromador de emissão varre a região de interesse, obtendo-se a variação da fluorescência. E são esses dois espectros aqui. O espectro de excitação é esse aqui, marcado em azul, e o espectro de emissão é o marcado em vermelho. E essa aqui é a mesma amostra, isso aqui é o antraceno, né? É um composto poliaromático. Né? Um espectrômetro Raman, né, funciona de maneira muito similar a um espectro fluorímetro. Né? Ele tem como fonte uma radiação monocromática, que em geral é um laser. Né? E a gente usa um laser porque um laser, além de você ter, né, uma fonte monocromática, é uma fonte que tem alta intensidade. E quando eu falo alta intensidade, entenda-se alto ou grande número de fótons com aquele mesmo comprimento de onda. Eu acho que isso também é uma coisa que cada um de nós intuitivamente deve saber, né? Eu posso ter um laser de um laser pointer, né, que a gente usa para dar aula, né? Por exemplo, um laser verde que a gente usa para dar aula. Esse laser verde, ele tem uma determinada intensidade. E essa intensidade é muito baixa porque ele é um laser que fica à disposição, né? Que as pessoas podem ter em suas casas. Lasers de alta intensidade, eles não são permitidos de serem comprados por qualquer um. Então, a gente tem no laboratório um laser, também é de baixa intensidade, acoplado a um instrumento, né? Mas você pode ter outros lasers de maior intensidade, e conforme você vai aumentando a intensidade desses lasers, eles começam a se tornar perigosos, inclusive. Né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar do grande projeto americano do Guerra nas Estrelas, né? E esse projeto era uma malha de lasers no céu sobre os Estados Unidos, de tal forma que não permitiria essa malha que mísseis fossem endereçados, né, ao território americano, né, porque esses lasers produziriam a explosão desses mísseis, né, assim que eles fossem, assim que eles entrassem em contato com essa rede de lasers, tá ok? Esse laser, ele é espalhado pela amostra, ele passa por um filtro para remover a radiação espalhada elasticamente, né? E essa radiação inelástica, que é o espalhamento Raman, ela passa por um espectrógrafo e é detectada por um detetor. Então, basicamente, o que a gente tem é isso: laser, passa na amostra, óleo a 90 graus ou retroespalhada, né? Essa radiação ela é filtrada, né? Desculpe, de tal forma que eu tiro o espalhamento elástico, as demais radiações vêm para a rede de difração e são abertas nos seus variados componentes monocromáticos, e eles, então, são detectados pelo detetor. E um espectro Raman é visto dessa forma. Esse aqui é o espectro de uma concha, né? Um molusco, no qual eu tenho aqui a banda de carbonato de cálcio do molusco, numa região sem pigmento e numa região com pigmento, onde eu tenho as bandas do pigmento, que dá a cor do molusco, da concha em particular. Né? Eu queria falar rapidamente da técnica de espectroscopia com transformada de Fourier, que é o instrumento que a gente tem, né, atualmente lá no laboratório. Aliás, os dois instrumentos para fazer espectroscopia no infravermelho no nosso laboratório usam a técnica de transformada de Fourier, né? A gente chama a atenção de ser uma técnica não destrutiva, dependendo do acessório. Isso é uma coisa muito legal, né? Porque vocês vão começar a perceber de que análise química é uma coisa fundamental, né? Já devo ter falado isso inúmeras vezes, e já devem ter ouvido falar isso
né, de diferentes pessoas, de diferentes formas. Só que o problema da análise química é a forma como você faz a análise. E grande parte das técnicas que você usa são técnicas nas quais você destrói a sua amostra para fazer a análise, né? Uma das grandes potencialidades da espectroscopia FTIR é essa, né? Dependendo do acessório, você não precisa destruir a amostra, como também é a técnica de espalhamento Raman. A gente volta a falar disso, né? É uma técnica que proporciona medida precisa, sem necessidade de calibração externa, rápida, né? Ou seja, em poucos instantes você tem o dado científico, e ela é sensível, posso trabalhar com uma quantidade muito pequena da minha amostra, né? E eu posso somar, né, varreduras para melhorar a relação sinal-ruído. É um instrumento luminoso, que tem uma mecânica simples, né? A gente já mostra essa mecânica, né? A análise por FTIR, o que eu tenho? Eu tenho uma fonte, que é uma lâmpada, que emite radiação na região do infravermelho, né? E essa radiação ela passa por um gadget, por um bagulho, né? Que é chamado de interferômetro de Michelson, em um caminho óptico, tá certo? E esse interferômetro, ele compreende um divisor ou desdobrador de feixes, um espelho móvel, um espelho fixo, né? Então, esse feixe ele é dividido em dois no divisor de feixes, é refletido pelos espelhos móvel e fixo, sendo depois recombinado no B-splitter novamente, né? E aí eu tenho a possibilidade de mover o espelho móvel e introduzir uma perturbação nessa radiação, né? Então, esse espelho móvel faz movimentos recíprocos e a diferença de caminho óptico entre os espelhos móvel e fixo varia com o tempo. Quando esses feixes são recombinados no interferômetro, né, a gente então tem o que a gente chama de um interferograma, ou seja, uma luz que apresenta interferências positiva, né, e negativa, né? E a intensidade dessa radiação com interferência é registrada em um interferograma, com a diferença de caminho óptico registrado ao longo do eixo X horizontal, né? Então, o instrumento com FT, com transformada de Fourier, obtém um interferograma sem amostra, é o meu branco, e depois com a amostra, né? E aí, esse interferograma é digitalizado como uma coleção de um certo número de pontos. Isso consiste em um gráfico da resposta do detetor contra o tempo e a diferença de distância entre os dois espelhos, né? E depois eu uso a técnica de transformada de Fourier para mudar o meu interferograma em uma resposta de frequência, número de onda contra intensidade. Tá ok? Basicamente, o desenho do instrumento é esse, né? Então eu tenho o laser. São duas formas de apresentar a mesma coisa, né? Eu tenho o laser, passa pela amostra, tá certo? Aí ele vem para o divisor de feixes, tá certo? Esse divisor de feixes permite que uma parte passe e que uma parte seja refletida, né? E é isso que vai criar, né, esse meu duplo feixe, né? E aí eu tenho o meu espelho móvel, né, se movimentando para frente e para trás, né? Esse espelho móvel joga a radiação aqui e essa radiação ela vai ser, né, também refletida, né? Então você tem isso aqui trabalhando por todo o tempo que você está fazendo a medida, tá certo? E isso aqui vem para o detetor, tá certo? Junto com a luz da fonte vem um laser de referência, e esse laser de referência, né, ajuda a definir os efeitos construtivo e destrutivo, tá certo? Né, esse laser de referência geralmente é um laser de hélio-neônio, né, com valor exatamente conhecido, e isso é importante porque ele define a calibração exata do instrumento. Então, quando você lê um valor de
número de onda num instrumento com FTIR, aquele valor é exato que você está medindo. Tá? Então, essa aqui é a forma de funcionamento, né? Aqui eu tenho o detetor, né? Então eu tenho o espelho móvel, né? Eu tenho o espelho fixo, né? E esse movimento introduz toda a interferência, né? Aqui eu tenho, né, no meu beam splitter, no meu divisor de feixes, ele reflete cerca de 50% da radiação de incidência e transmite o resto, tá? Então, é muito legal, porque eu tenho por todo o tempo radiação sendo perturbada, né, pelo movimento do meu espelho, tá certo? E sendo direcionada para o meu detetor, né? Então, esse aqui é o desenho do espectrômetro, esse espectrômetro, todos os espectrômetros com transformada de Fourier que a gente tem, né, funcionam dessa forma. Então, eu tenho aqui a fonte, é muito legal, né? A fonte do infravermelho é uma lâmpada. Eu tenho uma lâmpada cujo bulbo dessa lâmpada, né, ela é um material inorgânico, né? Na verdade, é um compósito, né, no qual você passa corrente elétrica, ele emite radiação na região do infravermelho, né? Então, funciona dessa forma. Aqui eu tenho o interferômetro de Michelson, o meu laser de referência, né? E aqui eu tenho o detetor, né? Essa radiação toda aqui que passa pela minha amostra, né? É muito legal isso aqui, tá ok? E a transformada de Fourier, propriamente dita, né, foi desenvolvida pelo grande matemático Fourier, né, que tem toda uma literatura sobre ele, né, um cara fantástico. Ele desenvolveu tudo isso aqui no século XVIII, né, 1700, ele vai bolinha, né? E depois isso foi aplicado, né, para esse tipo de situação, né? Então eu tenho tanto a transformada quanto a inversa dessa transformada. Então isso aqui, né, é o que faz a transformação da minha frequência em unidade de tempo, né, e depois a transformada inversa, né, que transforma o tempo em unidade de frequência, tá certo? E vice-versa, né? Não vou entrar nesses detalhes, quem quiser, né, eu indico um livro depois para ver alguma coisa sobre isso. As vantagens do uso da técnica, né, é uma técnica com uma velocidade de trabalho muito grande, né, então as frequências são medidas simultaneamente, né, então toda a informação de uma vez só chega no detetor, as medidas são feitas em questão de segundos, isso te permite, né, fazer 2, 4, 8, 16, 32, 64, né? Ou seja, 2 elevado a n espectros, né? É claro que quanto maior o valor de n, mais demorada é a medida, né? Essa aqui é conhecida como a vantagem de Felget, né? E que eu posso, então, fazer medidas rápidas, né? É muito sensível, né? A sensibilidade do instrumento é muito grande, né? E isso não depende só do detetor, é a técnica como um todo. O detetor usado é muito mais sensível, o caminho óptico é muito mais luminoso, né? Essa aqui é chamada de vantagem de Jacquinot, resultando em menor ruído, e as varreduras rápidas tornam possível a adição de muitas varreduras, o que reduz o ruído randômico, né, melhorando o sinal. Então, a relação sinal-ruído, né, melhora significativamente, né? E o instrumento tem uma simplicidade mecânica muito grande, porque o espelho móvel é a única parte em constante movimento no instrumento, o que diminui as possibilidades de problemas mecânicos. Então, a única coisa que pode dar errado no instrumento, além da parte óptica, né, que eu posso ter, por exemplo, estragar os espelhos, do ponto de vista mecânico, o caminho óptico, né, que é o espelho móvel do interferômetro, né?
Além de ter a calibração interna, como a gente já chamou a atenção de vocês, né, chamada de vantagem de Coné, né? A gente pode fazer tantas medidas utilizando pastilhas, né, da amostra em um suporte sólido, né, então eu faço uma solução sólida, por exemplo, em KBR, é a minha amostra. O KBR, ele é transparente da região de interesse, né? A gente usa um sistema para produzir uma pastilha sob pressão, a gente faz uma espécie de vidro, né? De que maneira? Eu peso mais ou menos 1 miligrama da minha amostra e disperso esse 1 miligrama em cerca de 100 miligramas de KBR ou de um outro sal qualquer, pode ser NaBr, NaCl, pode ser brometo de césio, iodeto de césio, né? Existem inúmeros desses sais, né? A medida é feita em porcentagem de transmitância, né? E esse é o método mais comum e mais geral. Você pega trabalhos na literatura, praticamente a cada 10 trabalhos, 10 mostram espectros no infravermelho de amostras em pastilhas de KBR. Porém, esse aqui é o acessório que a gente usa, né, para fazer a tal da pastilha. A gente põe um desse por baixo, né, põe o material, põe esse aqui por cima e põe esse outro, né, aqui dentro. Isso aqui é uma cavidade, tá certo? E aí, isso aqui é que vai para uma prensa e a gente aplica aí 20, 30, 100 megapascal de pressão, né? De tal forma que em alguns minutos eu tenho a formação de um vidro, né? Mas cada vez mais tem ganho espaço a técnica de reflectância total atenuada, né? Que é o acessório de ATR. Nesse acessório, então, eu tenho em vez de colocar a pastilha, eu coloco esse acessório, a minha substância vai aqui em cima, né? Na superfície desse cristal. Esse cristal pode ter diferentes composições, tá certo? E aí, a radiação vem, ela é direcionada para ficar passando por dentro desse cristal, né? E na superfície de contato desse cristal com a minha amostra, o que acontece é o aparecimento do que a gente chama de uma onda evanescente, né? E essa onda evanescente, ela entra em contato com a minha amostra e parte dela é absorvida pela minha amostra, né? E, logicamente, então, eu vou tendo atenuação, né, da radiação que entra em relação à radiação que sai passando, né, no contato com a minha amostra. Ok? Essa técnica permite obter espectros no infravermelho diretamente de sólidos ou líquidos, sem nenhum tratamento prévio, né? Isso aqui é muito legal porque, diferentemente da técnica anterior de pastilha, né, na qual eu perdi a minha amostra, né, eu fazia uma pastilha num material qualquer, KBR ou outro sal, né, e depois a gente não consegue reaver a amostra. E aqui eu consigo, tá certo? A radiação infravermelho entra na célula de amostra através de um prisma em um ângulo maior que o ângulo crítico. Isso permite que eu tenha múltiplas reflexões e isso gera uma onda evanescente na superfície refletora, tá certo? E essa onda evanescente interage penetrando no seio da minha amostra, né? E essa penetração ocorre aqui, né? Desde meio até 2 microns, mais ou menos, né? É a profundidade dessa penetração, né? Que pode ocorrer, claro que depende da amostra, da sua composição, uma série de fatores, né? E a gente chama, né, esse material, o cristal de ATR, como elemento de reflexão interna, né? E esse IRE, o elemento de reflexão interna, ERI, né, pode ter diferentes composições químicas, né? Mas é ele que entra em contato íntimo, né, com a minha amostra, e a partir dessa interação da onda evanescente com a amostra, a gente tem um decaimento exponencial da intensidade, um espectro pode ser registrado com pouca ou nenhuma preparação dessa amostra,
né? E é muito legal porque esse tipo de abordagem permite que a gente tenha 3 técnicas diferenciadas. A primeira delas, essa própria que eu acabei de falar, o ATR, mas eu posso fazer reflectância difusa e eu posso fazer reflectância especular, né? Então, o feixe de radiação no infravermelho é refletido através da interface via reflectância interna, a amostra deve estar em contato com o cristal e a informação coletada é da superfície da amostra. Esses aqui são detalhes do ATR, né? No caso da reflectância difusa, se aplica a sólidos e pós diluídos em uma matriz transparente. Então, para fazer reflectância difusa, geralmente eu uso óxido de magnésio, né? E faço uma mistura em um almofariz. Não preciso fazer pastilha, mas eu tenho que fazer essa mistura, né? E a informação que eu obtenho é do conjunto da minha amostra, né? Lembrando que o óxido de magnésio é transparente nessa região que a gente estuda. E no caso da refletância especular, a minha amostra deve ser uma boa refletora ou estar sobre uma superfície refletora. Geralmente a gente está falando aí de fazer medidas de filmes depositados sobre superfície metálica. Então, a informação obtida sobre camadas muito finas depositadas sobre uma superfície. No caso de ATR em particular, que é o que a gente tem usado praticamente, né, nos últimos 2 anos no laboratório, né, você pode ter um ATR de seleneto de zinco, era o que veio inicialmente com o equipamento, não durou 1 ano, né, porque ele tem uso limitado com substâncias que sejam ácidos ou bases fortes, né? Na verdade, ele pode ter a sua superfície atacada por contato prolongado com extremos de pH, bem como com agentes complexantes, né? Ou então com compostos de extrema dureza, né? Que sejam mais duros do que o cristal de seleneto de zinco. Na hora que você faz a pressão do contato do cristal com a amostra, você danifica a superfície da amostra. O Antir é outro, né? É um cristal feito de um vidro composto por selênio, germânio e arsênio. Isso aqui você pode utilizar para fazer medidas em solução aquosa, né? E tem um índice de refração similar ao seleneto de zinco, né? E ele por ser um vidro, né? Bastante usado para soluções aquosas e substâncias com valores extremos de pH, ácidos ou básicos. Você pode usar um cristal de germânio, que tem alto índice de refração, né? Dependendo de um índice de refração, você pode usar, né? Você pode usar um cristal de silício, né? Ele é inerte, tem alta dureza, e só tem problema com fortes oxidantes, né? O problema dele é que ele absorve para baixo de 1.500 centímetros menos 1. Então, a janela que ele te permite trabalhar é muito pequena, né? Ou um cristal de diamante, que é o que a gente tem atualmente no equipamento, né? Ele serve para absolutamente tudo, né? Ele tem um problema de absorção nessa região entre 2.300 e 1.800, mas praticamente nenhuma substância apresenta, ou são pouquíssimas, bandas nessa região, né? O problema é que ele é um acessório muito caro. Com o preço desse aqui, você compra todos os outros, né? A grande vantagem do acessório de diamante é que ele basicamente a prova de estudantes, principalmente de alunos de pós-graduação, né? E ele te permite fazer uma medida como essa aqui, né? Esse aqui é um espectro de cafeína, né? De caráter de grau farmacêutico, tá certo? Então, eu tenho um espectro em cristal de diamante, né? De 400 a 4.000 centímetros a menos 1, foram feitos 128 varreduras, resolução de 4 centímetros a menos 1. Eu simplesmente pus a cafeína no porta-amostras e tirei o espectro. Essa aqui, né, é essa região aqui expandida, né? Você tem um espectro aí bastante detalhado, né? Um grande resumo, né, do uso do ATR: é uma técnica versátil e não destrutiva, para uma variedade significativa de materiais, sólidos, líquidos, pós, géis, pastas, camadas de materiais, filmes poliméricos, amostras
depois de evaporação, etc, etc. Não necessita de preparação prévia da amostra, útil para caracterização de superfícies e amostras opacas, né? A sensibilidade é uma limitação, né? Então ele é bem mais bem menos sensível, né, do que o uso da pastilha de KBR, né, do espectro de absorção convencional, tá? Por causa da geração das ondas evanescentes, né? Falando um pouquinho sobre detetores, né, dos instrumentos, basicamente os detetores podem ser térmicos, desde o primeiro instrumento no infravermelho, né, feito pelo alemão, esqueci o nome dele, o cara que desenvolveu a espectroscopia no infravermelho, que descobriu, já lembro. Então, o detetor, ele mede diferenças de temperatura, calor, né? Tanto do ponto de vista de ser o próprio termômetro, né, o detetor, ou então que essa mudança de temperatura modifica uma propriedade, né, na estrutura de um material qualquer, que pode ser expansão de volume, polarização elétrica, etc, etc. Ou o detetor pode ser fotônico, né? Ele gera um sinal elétrico a partir do contato com fótons de energia Hν, né? Porque esses fótons em contato com esse material produzem elétrons e buracos, né? Na superfície, por exemplo, de um semicondutor, né? O detetor térmico geralmente é um piroelétrico. A mudança de temperatura por meio de absorção da radiação causa uma mudança no espaçamento de rede e na polarização de uma rede cristalina, né? De um material com tempo de resposta muito rápido, entre um microsegundo e um milissegundo, né? Então, eu tenho eletrodos na estrutura de um cristal, que na hora que passa a radiação modifica, né, a temperatura, e aí eu tenho mudanças, né, nesse material, né, que vão, então, indicar, né, que está tendo absorção. Quanto mais, né, fóton, mais quente fica o material e maior, né, essa modificação. Esses detetores são do tipo TGS ou DTGS. O nosso infravermelho tem esse detetor aqui, o DTGS, tá ok? Temperatura crítica de 50 graus. Né? A gente pode ter os semicondutores, né, do tipo CCD. Esse aqui é o detetor do Raman, né? O CCD quer dizer Charge Coupled Device. Então, aqui é Device C, né? Sorry. Device C. Legal que a gente já conserta no ato. Né? O CCD, então, é um material que, seja qual for o comprimento de onda que chegue, né, em contato com ele produz uma transição de um elétron da banda de valência para a banda de condução no material, causando a formação de um par elétron-buraco, né, e a intensidade está diretamente relacionada à frequência desse elétron. Né? E o número de pares depende da intensidade da luz, tá certo? Então, você tem esse tipo de situação, é um material do tipo NP-PP, né, uma junção NP, então a radiação Hν chega e cria esses buracos, né, na superfície do material. Né? Diferentes composições químicas, né, dão origem a diferentes detetores que cobrem diferentes regiões do espectro eletromagnético. Né? O nosso instrumento Raman tem um detetor de germânio, né, que cobre essa região aqui de 400 a 1800 nanômetros. Ok? E a construção dele se dá dessa forma, ele é refrigerado com nitrogênio líquido na sua parte interna, né? Você tem uma janela que permite a entrada do sinal, e aqui você tem o detetor, né, propriamente dito, que fica sendo a todo instante refrigerado por nitrogênio líquido. Quanto mais baixa a temperatura, melhor a definição da diferença de temperatura que ele detecta. Né?
Algumas coisas interessantes do ponto de vista experimental, né? O que a gente chama de resolução espectral, né, é a competência do instrumento de separar, né, duas linhas espaçadas no espectro, tá certo? Que fornece o interferograma, que se repete em curta distância. Se a gente obtém dados sobre uma distância curta, é suficiente para resolver essas linhas, né? Se eu tenho duas linhas muito próximas, elas podem produzir um interferograma que se repete por uma longa distância, tá? Então, esse interferograma pode ser obtido por uma diferença de caminho por tempo, né, mais longa, para obter um espectro satisfatório. Então, se eu quero uma boa resolução espectral, né, num instrumento óptico, eu modifico a fenda pela qual passa a radiação eletromagnética. Aqui, no instrumento com transformador de Fourier, eu modifico o espaço e o tempo em que o meu interferômetro se move. Tá? Quanto maior o espaço, melhor a resolução, quanto menor o espaço, pior é a resolução. Né? A resolução, então, né, delta-ni é 1 sobre a diferença de caminho. Tá? Para uma resolução de 4 centímetros a menos 1. Né? Então, eu tenho, né, para que isso aqui seja 4, né, eu tenho 1 sobre 0,25. Né? Então, eu tenho que ter 25 centímetros de distância, né, a ser percorrida, né, pelo meu espelho móvel. Tá, ok? Outra coisa interessante, a relação sinal-ruído, né, é a famosa relação SN, né, ela é proporcional ao tempo de medida, então essa relação ela melhora, né, quanto maior for o tempo de medida, e ela melhora também quanto maior for o número de varreduras, certo? Então essas duas relações aqui são muito importantes, né? O tempo de medida não é um padrão que a gente modifique, né? Mas o número de varreduras né? Por isso que a gente nunca faz um número de varreduras menor do que 128, por exemplo. Né? Aí, quantas varreduras são necessárias para reduzir o ruído por um fator de 4? Né? 4 é a raiz quadrada de 16. Então, se eu fizer 16 varreduras, eu reduzo o ruído por um fator de 4. Né? Se eu fizer 32 por 5, se eu fizer 64 por 6, e aí consecutivamente. Tá ok? Era isso. Né? Mais uma vez, eu insisto, né? Eu sei, né, o grau de dificuldade que deve estar sendo para vocês, que provavelmente têm uma experiência muito pequena, né? De já ter trabalhado, né, com espectroscopia, tá certo? Então, muitas dessas coisas ficam parecendo absolutamente esotéricas, né, que a gente está falando aqui, mas, com certeza, né, assim que a gente tiver a possibilidade da volta e que a gente começar a retornar aos trabalhos convencionais, né, eu gostaria muito que vocês pudessem me procurar para que a gente possa retomar pelo menos essa aula, né, para poder falar com vocês e mostrar para vocês o funcionamento desses instrumentos, de tal maneira que isso possa ser um diferencial na formação de vocês. Né? Ou se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar, né, de alguma outra maneira, em algum outro laboratório, e fazer essas medidas, provavelmente vocês vão acabar tendo que vir comigo, né, para fazer isso, mas né, de tal forma que a gente possa mostrar para vocês, né, ao vivo e a cores, essas coisas e os funcionamentos desses instrumentos. Tá? Isso é um diferencial enorme, tá? Não aprender apenas na teoria, mas também aprender na prática como esses instrumentos funcionam e quais são os seus pontos fortes e fracos. Né? Isso realmente vai fazer uma diferença significativa na formação de cada um de vocês. Tá bom? Então era isso. Dúvidas, perguntas, comentários, eu fico à disposição de vocês.
Professor, no caso de uma espectroscopia, de fazer um espectro, eu esqueci o nome, a linha lá de emissão e absorção em determinadas. Usar a Fazer o técnica de espectro, né? espectroscopia de absorção ou de emissão. Isso, para eu poder fazer uma coisa dessa no estado em que a minha espécie ela está dissolvida, né, em algum meio, ou ela é o soluto de uma determinada solução. Eu vou ter também a leitura das bandas do meu solvente. Aí, como é que eu trabalho em cima disso? Geralmente a gente faz o que a gente chama de um espectro de referência, um branco. Eu faço uma mistura para dizer para o meu instrumento, para o meu detetor, né, colocando lá o meu solvente, de que aquilo é o zero. Sim, mas eu não posso ter um caso em que eu tenho uma banda específica devido a uma interação soluto-solvente, e aí ela não ia aparecer no zero. Não, porque se ela é diferente só do solvente puro, ela vai aparecer. É que essas interações eletrônicas são muito, muito, muito difíceis de acontecer. Existem alguns casos específicos, por exemplo, é, propriedades relacionadas a solvatocromismo, né? Uma determinada substância química tem uma banda de absorção, e essa banda de absorção ela aparece num determinado valor de comprimento de onda no solvente X e no outro valor de comprimento de onda no solvente Y. Ou seja, o solvente está mudando a posição dos estados eletrônicos do teu sistema. Isso é um caso típico de interferência, né, de estados provocados pela interação com o solvente. Isso chama-se solvatocromismo. E isso É a um gente simples consegue exemplo na corrigir literatura. fazendo um branco. E ao fazer isso, né, você consegue medir a propriedade do teu soluto, né, em cada um dos solventes, utilizando cada um dos solventes como referência. Entendi. Tá? A gente vê como se fosse uma variação da posição ali no espectro No e a gente máximo, na sua corrige banda, essa. quando você tem como solvente água, quando você tem etanol, quando você tem disulfeto de carbono, clorofórmio, cada um desses solventes, antes de você fazer o espectro, você faz o zero, faz a referência, ocorre o branco, né? Use o termo que quiser, né? Porque você diz para o instrumento que aquele valor é o zero de absorbância por toda a faixa espectral. Implica em que o seu solvente não pode absorver nada ali. E Entendi. qualquer absorção que aconteça, seja devido à presença do teu soluto. Ok? Certo. Quando a gente vê, uma segunda curiosidade minha, quando a gente vê aqueles trabalhos que eu já vi várias vezes publicados, falando, o estudo da presença, sei lá, de cafeína, ou de poluentes referentes à cafeína em rios e mares, entre aspas, né? Não sei se isso existe. Mas eles fazem isso pegando a cafeína, e aí eles só comparam o espectro com o espectro da amostra que eles tiram, ou tem alguma coisa mais específica, mais... Depende da técnica que você vai usar. Né? Se você está usando alguma técnica analítica convencional, por exemplo, cromatografia, seja qualquer uma delas, né? Cromatografia líquida, cromatografia gasosa, Sim, eu me refiro à eletroforese, né? espectroscopia mesmo. Do ponto de vista de espectroscopia, você tem que saber inicialmente, por exemplo, usar infravermelho. Né? Você tem que saber onde é que estão as bandas que são típicas da cafeína. E a gente faz isso tirando o branco dela, digamos assim. Só cafeína Não, pura. você tem que ter o espectro da cafeína, para depois tirar o espectro do material em que você acredita que você tem a cafeína. E você Sim, tem que, de alguma forma, reconhecer as bandas da cafeína lá. certo. Tá? E aí a Então, gente você vê tem um alguns padrão. problemas dessa história. Né? Você tem alguns problemas. Né? Um minutinho, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, vocês vão achar muito legal. Claro. É... Seminários. Hum...
Deixa eu voltar aqui. Não, eu estou aqui. Né? Então, eu vou entrar com a apresentação de novo. Ah, não, eu não parei minha apresentação, né? Vocês estão vendo minha tela? Não, o senhor parou. Esse aqui é um dos seminários que eu costumo dar, né? Puxa vida. Esse aqui é um trabalho muito legal, né? É um trabalho que eu publiquei em 1997, né? Boa parte de vocês não tinha nascido ainda, né? O que a gente fez nesse trabalho? A gente usou a técnica de espectroscopia vibracional para identificar pigmentos numa pintura, né? Que pintura é essa? Essa aqui é uma pintura, o Murilo Mendes. O Murilo Mendes era amigo do Cândido Portinari. E durante um tempo eles moraram juntos na Europa, e o Portinari fez esse retrato, né, do Murilo Mendes, que está lá no Museu Murilo Mendes. E no processo de restauração, eu tive acesso a vários pedacinhos da tinta do quadro, né? E a gente descobriu que por todo o quadro eu tinha lápis lazuli, como azul, né, o pigmento azul da tinta que ele usou, e o lápis lazuli é um alumínio silicato, é um mineral natural, né, que tem enxofre na sua composição. Essa banda aqui é típica da ligação enxofre-enxofre. Então, a cor azul é o azul ultramarino, né? Lápis lazuli por toda a tela. Mas uma parte da tela a gente achou azul da Prússia, que é um azul de mesma intensidade, mesma tonalidade, tá certo? Mas quimicamente é totalmente distinto, né? O azul da Prússia é grupo cianeto, coordenados a íon ferro. Então você tem essa aqui, ponteiro. Essa banda aqui é a banda de estiramento carbono-nitrogênio do azul da Prússia. Totalmente diferente do ponto de vista químico. Do ponto de vista artístico, as cores são iguais, mas o azul da Prússia foi usado numa restauração do quadro. Né? E a gente descobriu isso fazendo a espectroscopia e mais um monte de outras coisas. Né? O que eu queria mostrar aqui para vocês é isto. Né? Não é isso ainda não. Ô, Luiz Fernando. Aqui, né? Esse trabalho, né? Há muito tempo atrás, eu estava um dia na farmácia e alguém comentou comigo: Luiz Fernando, por que você não toma Guaraná? Isso ajuda, melhora, pó de Guaraná, né? Aí eu fui na farmácia comprar pó de Guaraná, entrei numa farmácia de produtos naturais, cara, e tinha uma prateleira cheia de pó de Guaraná. Eu peguei 2 ou 3 deles e comecei a olhar, todos eles, os pós de Guaraná, embalados em Duque de Caxias. Né? Aquilo me deixou com um sentimento terrível, certo? De coisa mal feita. Né? E aí eu comprei vários deles, trouxe para o laboratório, o que eu fiz? Pó de Guaraná é bem conhecido por ter cafeína. Né? Guaraná, né, por ser um agente estimulante, né, pela presença de cafeína. Né? Então, o que eu fiz? Peguei o pó de Guaraná, tirei o espectro, peguei o pó de Guaraná, fiz extratos em diferentes solventes e fiz o espectro vibracional e comparei com o espectro da cafeína. Está aqui, ó. Né? Se você olhar esse espectro, esse aqui de baixo é cafeína pura. Né? O de cima é um extrato de cafeína. De pó de Guaraná. E esse aqui é o espectro do pó de Guaraná. Tá? As principais bandas da cafeína estão todas aqui. Então você pode usar a técnica
nessa situação como uma ferramenta de controle de qualidade da produção e da determinação qual e quantitativa, se você quiser, né, desse material. Entendeu? Então, se você quer saber se você tem, falando da cafeína, o que você tem que fazer um estudo desse? Você tem que ter um espectro do seu padrão puro, tá certo? E reconhecer quais são as principais bandas, isso aqui é bem conhecido, né? Nas atribuições vibracionais, e tentar reconhecer essas bandas no espectro do material que você está analisando. Tem que aparecer, entendeu? Então, isso aqui é bem legal, né? Porque, volto a dizer, a técnica te permite, né, de alguma forma, fazer essa análise quali e quantitativa de determinados materiais. Permite fazer essa análise sem precisar destruir a sua amostra. Para vocês terem uma ideia, o maior laboratório hoje de espectroscopia vibracional ramo infravermelho está no Louvre, o museu em Paris, né? Porque nesse laboratório eles fazem todas as caracterizações de reconhecimento quali e quantitativo. O maior laboratório de espectroscopia não é o que o Luiz Fernando trabalha, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, né, em universidades. O maior laboratório está no museu. Tá? Porque eles usam para fazer espectro dos mais variados tipos de artefatos que eles têm na sua coleção. Tá? Acabei de publicar um trabalho com uma colega do ICB, no qual a gente estudou conchas. No ICB tem um museu de conchas, né, chamado Museu de Malacologia, que tem uma coleção absolutamente fantástica de diferentes conchas, marinhas, terrestres, lacustres, né? E eu estou tendo acesso sistemático a estudar essas conchas. E eu vou, faço a medida, tiro, obtenho os dados e devolvo para o museu. A gente não quebra, não arranca pedaço, não, né, destrói. Tá? Isso é muito legal. Então, essas são as vantagens. E como que o senhor faz essas análises das conchas? Perdão? E como que o senhor faz essas análises das conchas? Porque não é só colocar a concha inteira no aparelho. Acaba sendo para você obter a medida, né? Depende do que você quer estudar. Esse trabalho que a gente acabou de publicar, a gente estudou não apenas a composição da concha, né, de ser carbonato de cálcio na forma de calcita, né? E que na estrutura do sólido você tem um corante, e esse corante é um caroteno, né? Então a cor laranja amarelado daquela família de conchas é devido à presença daquele caroteno, tá certo? E além disso a gente estudou o muco do caracol, o bicho que vive na concha. Esse bicho para andar, não sei se alguém aqui já observou como é que um caracol se move. Isso é coisa de maluco, né? Isso é coisa de gente que não tem o que fazer, basicamente. Mas o caracol é uma lesma. E essa lesma, para andar na superfície, para se deslocar, ela exuda um muco. É como se ela cuspisse no chão. E esse muco é que permite que ela deslize. E a gente recolheu esse muco, e a gente viu que nesse muco tem o mesmo caroteno que ela tem na concha e mais uma série de outras coisas, fazendo análise por espectroscopia vibracional. Então, na verdade, o curioso para esse pessoal do ICB está sendo usar esse ferramental, porque a gente está vendo outras coisas que não são comuns àquilo que eles estudam. Então, isso está abrindo um campo diferenciado de possibilidades, né? Do ponto de vista das caracterizações quali e quantitativas, né, de materiais. Tá ok? Sabe, eu não estou ajudando a caracterizar taxonomicamente, não é nada disso, né? Mas estamos contribuindo em com diferentes possibilidades, né? Com certeza. E é realmente bem legal essa
essas linhas de pesquisa, assim, de caracterizar determinadas substâncias que estão presentes em objetos, né? Que a gente A não gente tem um prestaria trabalho atenção muito antes. pesado no nosso laboratório com relação a isso, né? A gente trabalha muito com produtos naturais, né? Diferentes plantas. Eu tenho trabalhos muito legais com corantes de madeiras. A gente fez um trabalho muito bacana, já tem muitos anos, né? Com os corantes do pau-brasil, né? A gente tem um trabalho muito pesado, né? Com uma colega que era pós-doc no laboratório, que hoje é colaboradora, né? E ela é especialista em biologia marinha, então a gente estuda corais, esponjas, né? Isso é para manter viva a ideia de que Juiz de Fora é o bairro mais distante do Rio de Janeiro, né? Então a gente faz alguma coisa relacionada a organismos marinhos. Mas a gente faz essa parte toda de caracterização de diferentes materiais. Eu acabei de me envolver num estudo com o pessoal da Inglaterra, com artefatos arqueológicos de novo. Então nós estamos estudando os mosaicos de uma igreja na região de Oxford. Então a gente está analisando diferentes pigmentos. Então tem muita coisa. Na verdade, a ciência, né? Eu já fiz esse discurso aqui, eu imagino. Se eu não fiz, vou fazer, mas a ciência ela se dá, né? Ou ela existe na contribuição de pequenos tijolinhos feitos por um monte de gente, né? E de tempos em tempos aparece alguém que junta esses tijolinhos todos e produz uma grande obra, né? Os Einsteins da vida, os Newton da vida e alguns outros grandes. O Linus Pauling, né, na química, estou tentando lembrar o nome dele, né? O grande químico que a gente tem, e por aí vai, né? No nosso laboratório, eu e todo mundo, né, de alguma maneira a gente está contribuindo com esses tijolinhos. E a gente tem, né, dado boas e contribuições muito legais numa série de situações aí bastante amplas, usando o ferramental de espectroscopia que a gente tem à nossa disposição, né? E eu acho que isso é uma coisa muito bacana, né? Eu tenho hoje um número muito restrito de estudantes trabalhando comigo. Eu tenho hoje só 2 alunos de pós-graduação, e esses 2 alunos, um estuda cabelo, que é a Jordana, né? E a outra está estudando vegetais, né? Espectroscopia acoplada a processos de amadurecimento, amadurecimento não, amadurecimento, né? Passa de não maduro para maduro, determinado legume ou fruta, né? E a Jordana que estuda cabelos, na verdade a gente está estudando de que maneira cabelos tentam se recompor química e fisicamente a processos de agressão, né? Então, mas os meus alunos de IC estão desenvolvendo os mais variados trabalhos, esperando que eles se tornem meus alunos, né? Na pós-graduação. A Juliana está aí que não me deixa mentir, né? Se tudo der certo no futuro próximo, a Júlia vem trabalhar com a gente, né? E eu estou sempre aberto a receber, né, alunos, porque o que não falta é trabalho, né? Na verdade, o que falta é gente para fazer trabalho, né? Eu tenho um problema muito sério, né? Porque a maior parte dos alunos me detesta, né? Eu acho que vocês sabem melhor que isso. Não consigo muito bem saber, né? Quer dizer, eu até imagino, né? Mas a gente tem um laboratório muito bem montado, muito bem organizado, com todas as condições para se fazer o melhor trabalho possível. E a gente está sempre esperando que os alunos, de alguma forma, né, gostem e se envolvam em fazer essas coisas, né? Fica aí o convite sempre, né? Para a gente convencer cada um de vocês a se envolver. E, inclusive, quem não quiser gostar de espectroscopia, mas não gostar, né? Tem os outros colegas que têm outros trabalhos nessa área, né? Tem o Antônio Carlos, tem o Gustavo, tem a Celi, que trabalham com espectroscopia vibracional em diferentes assuntos, mas o cerne é o mesmo, espectroscopia, né? Mas é isso, gente, já falei demais, já fomos longe demais, eu acho que hoje, né,
A gente, inclusive, está batendo o nosso recorde. Por falar em recorde, bom, não vou falar, tão aborrecido com aquele time de futebol do Brasil, que vou lhe contar, viu? Mas é isso, gente. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou parar aqui a nossa gravação. Tenham todos uma boa tarde. Eu não conto, é difícil de contar, né? Nesse seminário que eu mostrei aí, tem um pouco da história da bandeira da Argentina, né? Mas, como eu não sou o autor principal, apesar de ter, né, feito o principal do trabalho, né? O autor principal era o dono da amostra e quem resolveu fazer a coisa, né? Que são os dois argentinos, o Carlos e a Rosana. Mas o que aconteceu alguns anos atrás, eu fui procurado por um amigo da Argentina que estava interessado em estudar as cores da bandeira argentina, uma bandeira histórica usada numa batalha da independência, e a gente conseguiu determinar os pigmentos, né? E a gente determinou que o lápis lazuli, aquele mesmo pigmento que foi usado no quadro do Portinari, era a base da cor da bandeira argentina. Então, as primeiras bandeiras argentinas, na verdade, não eram aquele azul desmaiado, né, que tem na bandeira atual, era um azul muito mais intenso, né? E aí tem toda uma discussão hoje, né, levada na Argentina, principalmente pelo Carlos, esse meu amigo da Universidade de La Plata, de possibilidade de troca da cor da bandeira argentina, e os caras ficam possessos, né? Mas, foi um trabalho muito legal, feito com uma ciência de altíssima qualidade pela gente, a gente publicou numa revista de primeira linha, né? É realmente muito bacana, né? Mas é isso, né? Na verdade, Deixaram a bandeira da Argentina no sol desbotando, né? mais ou menos isso. A bandeira, essa bandeira que foi usada numa batalha, ela ficou muito tempo semi-perdida, guardada, mal guardada, e hoje ela está guardada numa igreja em Tucumã, né? Em São Miguel de Tucumã, que é uma cidade do estado de Tucumã, na Argentina, né? Eles não chamam de estado, é província. E a gente teve acesso a pedacinhos dessa bandeira que estão numa situação deplorável, né? Os argentinos, nesse aspecto, são muito parecidos aos brasileiros, né? O caráter histórico de grande parte das coisas deles também está se esvaindo, né? Lembrando que os argentinos, numa eleição anterior, elegeram um Bolsonaro deles lá, né? Na última eleição, que foi ano passado, eles voltaram a votar, né, num governo, entre aspas, socialista, né? Então, mas vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Era essa mais ou menos a história que a Juliana colocou, né? Como essa tem muitas, né? O trabalho que a gente faz, se vocês forem dar uma olhada, não dá mais, né? Eu ia falar para vocês olharem meu currículo Lattes, não existe mais. Mas se vocês tivessem a chance de olhar um pouco do trabalho que a gente desenvolve, vocês iam ver, né, que é um trabalho bastante versátil, né? Ou seja, a gente faz ciência da forma que dá para fazer, né, com a melhor qualidade possível. Tá bom? Agora eu vou parar a gravação